O que você sabe sobre a Michelle Bolsonaro? Você a admira pelo quê? Por que você acha que ela estaria preparada para ser presidente? Você não sabe nada sobre o que a Michelle pensa, sobre basicamente nenhum assunto. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. A Madrasta, sobre Michelle Bolsonaro, né? A Madrasta é uma coisa meio quase que clichê, né? Se você pega nas histórias da Disney, dos irmãos, como é que é? Os irmãos Grimm, se você pegar todas essas histórias tradicionais de contos de fada, a madrasta é sempre uma mulher má, né? Eu espero que não seja o caso das minhas filhas. A madrasta delas, que é minha esposa atual, costuma ser maravilhosa para elas. Mas, no caso, as definições de madrasta ruim foram atualizadas ontem com um vídeo de uma meia hora sentando pau e falando de vários assuntos sobre os quais nós vamos conversar no programa de hoje. Eu até gostaria de colocar o vídeo aqui e reagir com vocês ponto a ponto, mas um vídeo de meia hora é enorme, fica inviável fazer isso aqui no programa. Então eu vou me ater a falar sobre alguns pontos específicos, né? E é sempre bom lembrar que desde o início eu procuro aqui no Paulo Figueiredo Show pegar muito leve com a Michelle. E existem razões para isso. A começar pelo fato de que eu não a conheço com profundidade. As minhas interações pessoais com a Michelle foram muito poucas e muito gentis. Eu não a conheço com profundidade, então não tenho uma opinião formada boa sobre a Michelle. Eu evito falar sobre pessoas que eu não conheço bem. Segundo motivo pelo qual eu pego leve com ela é que ela é, acima de tudo, a esposa de um amigo meu. Todo mundo sabe da minha amizade com o presidente Bolsonaro. E existe uma coisa do código de ética dos homens que impede que a gente fique dando opinião e falando sobre a esposa de um amigo. Eu não gostaria de ver ninguém falando sobre a minha esposa, então eu evito falar sobre a esposa dos meus amigos também. Isso é facilmente observável caso você acompanhe o programa. O máximo que eu tenho feito é questionar a falta de apoio da Michelle ao enteado dela, Flávio, não na condição de enteado, mas na condição que ela tem de presidente do PL Mulher. Porque aí eu acho que existem dois aspectos. Existe, primeiro, a obrigação moral de apoiar alguém que é a maior esperança do marido de sair da prisão injusta que ele vem sofrendo, e o outro é a obrigação institucional de você ser membro de um partido, presidente do PL Mulher, inclusive, e você, portanto, teria a obrigação de apoiar o candidato que o seu partido escolheu para a presidência, mesmo que você não goste. Essas são as questões que deveriam ser, eu diria, inclusive, pouco controversas, né? Esses são os comentários aos quais eu tenho me limitado a fazer sobre a Michelle. Vocês devem ter visto, por exemplo, quando o Felipe Sestaro, no Aaron Talks, me perguntou insistentemente sobre a qualidade da Michelle, por exemplo, como vice, e eu falei o óbvio, né, que o vice tem que estar preparado para ser presidente. A gente já teve 3 vices, desde o fim do regime militar, que se tornaram presidentes no Brasil. O Sarney, depois você teve o Itamar e depois o Michel Temer. A história do Brasil é uma história de vices, né? Não estou falando aqui do Vasco, estou falando propriamente dito dos vice-presidentes da República. Então, nesse sentido, a minha reflexão sempre foi a seguinte: o que você sabe sobre a Michelle Bolsonaro? Você a admira pelo quê? Por que você acha que ela estaria preparada para ser presidente? Você não sabe nada sobre o que a Michelle pensa, sobre basicamente nenhum assunto. Ela nunca ocupou nenhum cargo público para que nós tenhamos track record, né? Nós temos um histórico de como é a atuação dela. Então, não faz sentido que essa pessoa seja alçada a uma posição só por ter sido esposa de um presidente que você gosta, que ela seja alçada à posição mais alta da República. Em época de Copa do Mundo, em época de Romário, eu me lembro da história, eu não me lembro onde é que ele estava na época, o Romário, mas contrataram um técnico desconhecido para o time, o cara começou a querer fazer umas reformulações, o Romário virou e soltou a seguinte frase, né? Pô, chegou, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela? Vamos com calma.
Então você não sabe absolutamente nada sobre o que pensa a Michelle e, portanto, dar a esta uma pessoa desconhecida uma posição tão importante seria imprudente. Essa é a natureza dos comentários que eu costumo fazer sobre a Michelle. Não costumo fazer comentários sobre a vida pessoal dela, não costumo fazer comentários sobre questões do relacionamento dela com a família ou relacionamento dela com o próprio presidente. Procuro evitar futricas, fofocas e coisas do tipo. Mas eu diria que, pelo menos no vídeo de ontem, nós tivemos algumas pistas. Até o vídeo de ontem, antes do vídeo de ontem, a gente teve algumas pistas a respeito do que pensa a Michelle. Veja, por exemplo, já tínhamos tido uma pista, e eu chamei a atenção aqui no programa, com base na participação do maquiador dela em um determinado podcast que eu não me recordo mais. Eu abordei aqui no programa que aquilo era um sinal, era uma boa referência de qual era o real posicionamento da Michelle, que essencialmente, vamos ser muito claros aqui, muito diretos, o posicionamento é de que ela deveria ser a candidata, ou pelo menos integrar a chapa da presidência da República. Na época desse podcast, ela se manifestou opinião dizendo que o que o maquiador tinha dito não eram as opiniões dela. Mas ontem nós ouvimos da boca da própria Michelle o que ela pensava e percebemos que é exatamente o que o maquiador, melhor amigo dela, falou naquele famigerado podcast. Efetivamente, entrando no vídeo da Michelle, eu acho que vale algumas considerações, né? Eu vi algumas pessoas falando que acharam o vídeo muito bom, que foi positivo, que ela é uma boa comunicadora, coisa e tal. Geralmente mulheres falando isso, mas do ponto de vista de comunicação, e aí eu falo aqui como profissional de comunicação, não foi um vídeo feliz. Tá? E, de novo, aqui não é uma questão de opinião. Qualquer vídeo que você quer que se torne viral e seja lançado 1 hora antes do jogo de classificação do Brasil na Copa do Mundo, já é ruim, já é uma má ideia do ponto de vista de comunicação, porque é evidente que as pessoas estavam vendo a partidaça do vídeo do Vini Júnior. Impressionante como essa seleção brasileira não dá gosto de assistir, né? Mas o Vini Júnior tá jogando bem. A partidaça do Vini Júnior e não o vídeo da Michelle, que ficou para depois do jogo. Teve também a questão do formato do vídeo. Deu problema no Instagram de muita gente. E o vídeo em si é confuso. Ele é repetitivo, ele é mal escrito porque ela estava lendo um teleprompter. Ele é sem princípio, sem meio, sem fim, né? Tanto que tem, inclusive dá para você perceber, tem aquele ar fake do vídeo que faz parecer natural, com ela tomando água e evitando dar cortes, apesar de ter sido claramente roteirizado e mal roteirizado. Se a equipe da Michelle quiser, eu empresto aqui a equipe do Paulo Figueiredo Show para ela, porque o recado que ela buscou passar está saindo pela culatra. Está saindo mesmo, né? E, primeiro, eu entendo aqui, vale dizer aqui o disclaimer, que eu entendo que muitas mulheres tenham inicialmente gostado do vídeo, né? As reações foram se transformando ao longo do tempo. Mas, inicialmente, algumas mulheres gostaram do vídeo. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.